Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, lendo o nosso livro O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. Estamos dando continuidade aqui no capítulo 8, ou melhor 9, capítulo 9. A gente falou sobre, no vídeo anterior, a besta que emerge do mar. E hoje nós vamos começar a falar sobre a besta que emerge da terra. Tá bem? Diz assim Apocalipse 13, versículo 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Fecha aspas. Apocalipse 13, versículo 11 e 12. Esta segunda besta tem aparência de cordeiro. Abre parênteses. Apresenta-se como uma figura religiosa. Fecha parênteses. Mas sua voz é de dragão. Abre parênteses. Fala mentiras e calúnias danosas instigadas por Satanás, conforme diz João 8, versículo 44, fecha parênteses. Sua missão é fazer com que os homens sobre a terra adorem a besta que já saiu do mar. A gente viu no subtítulo anterior. Se você não viu, veja o vídeo anterior, que é muito importante. Que saiu do mar, abre parênteses, o império personificado em seus imperadores, fecha parênteses. Os leitores originais do livro de Apocalipse teriam reconhecido este personagem imediatamente. Trata-se do corpo de sacerdote que orientava e reforçava o culto ao imperador através de todo o Império Romano. Esta besta será mais tarde chamada de, abre aspas, falso profeta, fecha aspas, em Apocalipse 16, 13, em Apocalipse 19, 20. Da mesma forma que a verdadeira religião deve ter os seus profetas e defensores, a falsa também os possui. O texto indica, então, os meios empregados por esta segunda besta em sua obra de induzir a humanidade a adorar o imperador. De um lado, havia falsos sinais e prodígios. Abre aspas. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Fecha aspas. Apocalipse 13, versículo 13 até a metade do 14. Nada há de novidade sobre a falsificação de milagres com respeito às falsas religiões, conforme está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Havia também a edificação de templos e imagens do imperador, conforme Apocalipse 13, versículo 14, que diz assim, abre aspas, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquele que, ferida a espada, sobreviveu, fecha aspas. Apocalipse 13, versículo 14, a parte B. Se os pseudo-milagres e o grandioso esplendor não conseguiria induzir alguns a adorar o imperador, havia outro meio à disposição, abre aspas. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que,
não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Fecha aspas. Apocalipse 13, versículo 15. Perseguições e ameaças da morte seria usada contra os que resistissem ao culto ao imperador. Os cristãos, ao lerem essas linhas de João, no fim do primeiro século, não teria tido dificuldade em identificar o que o apóstolo tinha em mente. Em Apocalipse 13, 16 e 18, diz assim, abre aspas, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Fecha aspas. Apocalipse 13, 16 e 18. Nenhuma outra passagem de Apocalipse suscitou tanta discussão quanto esta. Qual o significado do número místico 666? Muitos intérpretes de Apocalipse tentam decodificar 666, a fim de chegar à identificação de um indivíduo específico na história através da gematria. Isto significa atribuir valores numéricos às letras e a soma destas para obtenção de um número. Sabemos de fato que este era um jogo muito popular na antiguidade. A sugestão mais comum para a solução desse mistério parece ser o nome. Abre aspas. Nero César, fecha aspas. Este nome tem um atrativo especial em relação ao Nero Redivivus, cujo mito já foi mencionado. O nome grego Neron Caesar, quando transliterado para o hebraico, resulta realmente no número 666. Ficamos, porém, imaginando por que uma carta escrita aos cristãos gregos da província asiática de Roma iria recorrer a uma identificação tão cheia de rodeios. Qual a probabilidade dos leitores originais obterem a identificação correta? Outras sugestões sobre a identificação do mistério do número 666 incluem Domiciano, o Papa, Adolf Hitler e infinitos. Gautier, no seu livro, sugere que a chave para interpretar este número era conhecida dos leitores originais de João, mas perdeu-se na história subsequente. Ele talvez esteja certo. Devido à mania de tantos intérpretes modernos de Apocalipse colocarem pessoas e acontecimentos contemporâneos no livro, a seguinte observação feita por West no seu livro parece especialmente apropriada neste ponto. Abre aspas. As tentativas de muitos intérpretes no sentido de descobrir na cifra 66 o nome de um ou outro dos personagens conspícuos da história moderna são as menos prováveis de todas. Tais palpites são inspirados não só por antipatias pessoais, como traem a ignorância das verdadeiras funções da profecia apocalíptica. Fecha aspas. O esforço de associar o número 66 a um indivíduo específico tem sido demasiado. Lembre-se de que o capítulo
7. Um selo ou marca foi colocada na fronte do povo de Deus, a fim de identificá-lo e colocá-lo sobre a sua autoridade e proteção. Agora, no capítulo 13, um sinal correspondente é colocado naqueles que seguem o imperador e buscam a sua proteção. A marca do capítulo 7 não era de natureza literal, sendo invisível aos olhos humanos. Esta marca não deve ser julgada como tendo outra natureza também. João diz que 666 é, abre aspas, número de homem, fecha aspas, ou simplesmente, abre aspas, o número do homem, fecha aspas. 6 é um número que fica aquém da perfeição. Abre parênteses, o 7, na literatura apocalíptica. Elevando-se alguma coisa ao seu terceiro poder, abre parênteses, santo, 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 atribuído a Deus anteriormente nesse livro. Ela alcança o seu apogeu. 666 não é então nada mais, nada menos do que o mal elevado ao máximo, maldade ao enésimo grau. Todos os que colocam a sua confiança na humanidade em geral, ou em qualquer ser humano ou poder humano, acham-se em rebeldia contra Deus. Eles confiam na sabedoria humana, em sua força e sua obra. Os discípulos de Deus só confiam nele, no seu poder, sabedoria e obra. Esta a distinção fundamental entre os perdidos e os salvos em qualquer geração da história do mundo. Conclusão desse capítulo 9, desse livro aqui. A cena está agora preparada para a segunda metade do livro de Apocalipse. Sabemos quem são os heróis. A mulher, que seria Israel, o cordeiro, que seria Jesus, o filho da mulher, os outros filhos da mulher, que seriam os discípulos. Também sabemos quem são os vilões ou bandidos. O dragão, que seria Satanás, a besta, que seria o Império Romano personificado em seus imperadores, e o falso profeta, que seria o culto dos sacerdotes que reforçam a adoração ao imperador. Fecha parênteses. Tão certo como o Senhor conhece o seu povo, abre parênteses, os que levam a marca de Deus na fronte, fecha parênteses, ele também conhece os que se entregaram ao desafio arrogante da sua vontade. Abre parênteses, os que têm a marca da besta, fecha parênteses. Ao travar-se a batalha entre a força do bem e do mal, não será difícil manter em ordem o elenco de personagens. Quando a causa de Deus triunfar, os que receberam a marca da besta irão perecer em sua rebelião. 10 perguntinhas para reflexão. 1. Faça uma recapitulação dos personagens apresentados na lição anterior. A mulher, seu filho, o dragão e os outros filhos da mulher. Identifique cada um. 2. Quem é representado pela besta que emerge do mar? 3. Como a besta do mar está ligado ao dragão? 4. A besta tinha uma ferida em uma de suas cabeças mortal. Todavia, continuava viva. Associe isso com o mito do Nero Redivivus. 5. Qual a relação da humanidade ao aparecimento da besta? 6.
Ou melhor, o 5 é: qual a reação da humanidade ao aparecimento da besta? 6. Uma segunda besta junta-se àquela que emergiu do mar. De onde ela veio? O que representa? 7. Qual o papel da segunda besta em relação à primeira? 8. Quais as teorias mais frequentes quanto ao significado do número 666? 9. O que você acha da solução proposta para o mistério do número 666 neste capítulo? 10. Qual a distinção fundamental entre os perdidos e os salvos em qualquer ponto da história? Obrigado por acompanhar a leitura e o estudo aqui do livro de Apocalipse. Depois a gente vai começar o capítulo 10 desse livro, que corresponde a Apocalipse 14, de 1 a 20, O Cordeiro Triunfante, é o título desse capítulo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam melhor o livro de Apocalipse. Dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?